Vamos falar um pouquinho sobre fundo de olho. Por quê? Porque nós somos cirurgiões de segmento anterior, mas o fundo de olho ele é revelador na vida das pessoas. Você faz exame de fundo de olho, normalmente a gente vinha utilizando isso para descartar algumas doenças, hoje a gente percebe a inserção do fundo de olho numa perspectiva de médio e longo prazo, até na inteligência artificial. Quem vê o fundo de olho, vê os vasos do corpo? Como é que é isso? No exame de fundo de olho, a gente consegue ver então as estruturas que estão lá atrás da córnea, do cristalino. Então a gente vê o nervo, vê a vasculatura, né, e a retina. E realmente a gente consegue, lógico, detectar alterações oculares, como por exemplo glaucoma, doenças da retina, degeneração macular relacionada à idade, outros tipos de doença, mas a gente também, por meio de alterações que a gente pode ver nos vasos e no fundo de olho, a gente pode inclusive detectar alterações secundárias a doenças sistêmicas, como por exemplo diabetes, hipertensão e até outras doenças autoimunes, né? Então, para a gente que é cirurgião de segmento anterior, é claro que a gente não pode deixar de avaliar o segmento posterior, que é o fundo de olho, né? Porque, inclusive, a capacidade do olho enxergar depende também das estruturas do fundo de olho. Quer dizer, a visão do olho é uma visão do todo, mas é uma visão não só dentro da natureza do enxergar, senão algo que relaciona com doenças sistêmicas e que se expressam através de achados de fundo de olho ou não. Quer dizer, nós sabemos que temos as uveites, por exemplo, que são alterações que podem ser também do fundo de olho, mas podem ser também só na frente do olho e muitas vezes relacionadas às doenças reumáticas. Você entende que existe uma interação precisa entre as diversas especialidades, enxergando o papel do médico oftalmologista como sendo alguém que pode ser um bom coadjuvante no tratamento dessas doenças, ou ainda os clínicos gerais não conseguem estabelecer esse vínculo de maneira real? Eu acho que quando a gente está falando de um cuidado personalizado com uma equipe multidisciplinar, fica muito claro a importância de toda a equipe. E claro, né, a gente sabe que muitas doenças, inclusive sistêmicas, como por exemplo o diabetes, podem ter repercussão oculares que podem até mesmo levar à cegueira. Então faz parte do tratamento da pessoa a avaliação oftalmológica de fundo de olho, eventual tratamento. Agora, infelizmente na saúde pública muitas vezes não é tão claro isso e até o acesso ao oftalmologista pode ser mais difícil também, né? Nas nossas conversas, eu acho que a gente tem comentado também um pouco, né, da possibilidade de usar mecanismos tecnológicos, inteligência artificial, até eventualmente para aumentar eficácia, com segurança e qualidade desse tipo de situação, né, de patologias, inclusive da retina, do segmento posterior. Nós dois nos conhecemos, eu e a doutora Aline, justamente porque conversávamos a respeito dos desafios que a oftalmologia traria em termos de prioridades públicas. E falávamos muito sobre políticas públicas de oftalmologia em saúde mais ampla. E por vezes você falou comigo a questão dos transplantes, falamos sobre óculos, falamos sobre telemedicina. Vamos imaginar, e eu acho que você tem talento para isso, que te foi se dado a oportunidade de pensar grande no nosso país. Um plano que você colocasse algumas prioridades. 3 ações para a gente tomar como pontos decisivos para depois de 4 anos, Aline, quem sabe você vire ministra, né? E a gente pudesse mudar a realidade da saúde visual do Brasil. Eu acho que a gente precisa trabalhar no acesso à oftalmologia, e aí eu estou falando ao médico oftalmologista, mas sem dúvida nenhuma, Cláudio, vai precisar a incorporação de tecnologias. Então a gente sabe hoje que já existem softwares de inteligência artificial que podem melhorar, inclusive, a produtividade do atendimento. Então, acho que o acesso, né, com a inclusão de tecnologias é uma questão que precisaria ser revisitada, né?
E acredito também que a gente teria que pensar em formas de atuar nas principais causas de baixa visão que a gente tem no país. Então, que é um pouco do que a gente já conversou, né? A questão de óculos, né? A gente sabe também que o óculos, no momento, ele não é fornecido pelo SUS, então, para algumas pessoas, isso pode fazer diferença. Então, além de ter a prescrição, ter o acesso também ao tratamento. E as cirurgias de catarata, a gente vê iniciativas mais, acredito que até pontuais, de eventualmente multirões, mas também precisaria ser algo mais incorporado ao dia a dia mesmo do SUS, né? Porque são patologias, são as principais causas de baixa de visão que a gente tem no país. Então teria que estar coberto realmente para todo cidadão. E mais gente apta a operar a cirurgia de catarata, que será um problema com o aumento da expectativa de vida. Aliás, já é e será ainda maior. Agora, indo um pouquinho mais em termos de medicamentos que mudam a realidade, principalmente no tratamento das doenças da retina, né? Algo revolucionário, a gente tem visto aí não só novas drogas para evitar a progressão da degeneração macular, até implantes de transdutores, questões aí que podem fazer determinadas pessoas que não estão enxergando praticamente nada voltar a enxergar. O que você tem a dizer sobre isso? Perspectiva boa de verdade? Cláudia, eu sou muito entusiasmada com esse desenvolvimento de tecnologias que a gente está vendo, né? Acho que, como você comentou, o que a gente está ouvindo falar do chip de retina, né, desses implantes que podem realmente melhorar a visão de alguém que é caracterizado como cego até, vieram para ficar, não tem como a tecnologia regredir, né? Ainda não fornecem uma visão como de uma pessoa normal, né? E está limitado para alguns casos, tem que ter condições oculares também para que possa ser feito o implante, mas eu acho que isso vai evoluir e acredito que a gente realmente vai ter cada vez mais oportunidades de oferecer reabilitação visual para as pessoas. Estou falando isso, mas está um pouco fora da nossa área, né? Então a gente vê também o desenvolvimento de novas medicações para degeneração macular relacionada à idade, que também é uma causa muito importante de baixa visual. E até de cegueira. Então, com a expectativa de vida aumentando, a gente vê também o desenvolvimento de tecnologias para as doenças que são mais prevalentes também com a idade. Com a tua vivência, a tua experiência como alguém que atuou e atua em serviços públicos, o que é possível ensinar para um clínico geral e até onde ele pode ir para tratar alguma questão oftalmológica e onde isso passa a ser perigoso a ponto de afetar a qualidade e a segurança do paciente? Eu acho que a gente precisaria ter mais ensino oftalmológico nas faculdades de medicina de forma geral, né? Acho que muitas coisas a gente poderia implantar, tanto para o clínico geral, talvez não para ele mesmo saber e tomar decisões, mas eu acho que em questão de ensino a gente poderia melhorar e em questão de tecnologias também. Então, talvez, por exemplo, estabelecer um sistema em que pacientes com diabetes possam fazer um registro do fundo de olho fotográfico e, por telemedicina, isso ser avaliado e já passar para o clínico a perspectiva do oftalmologista, de qual seria a conduta, se seria só uma reavaliação ou se teria realmente que ser encaminhado para tratamento. Então, eu acho que tem os dois lados, tanto a gente pode melhorar o ensino, quanto a gente pode ajudar o clínico agregando tecnologia para ter um contato melhor com o oftalmologista.